Guys, how you doing? Sejam bem-vindos a mais uma live de inglês. Hoje é o seu dia número 1 rumo à fluência em inglês, porque eu estou retomando as lives semanais. A gente vai estar junto sempre 2 vezes por semana, neste horário das 8h45. Na live de hoje eu vou mostrar para você como que eu faço para aprender outros idiomas. Você sabe que eu estou aprendendo alemão, todo dia eu mostro para você nos meus stories que eu estou estudando, que eu estou aprendendo. Hoje eu vou mostrar para você exatamente como eu faço. Eu trouxe aqui meu caderno, eu vou mostrar para você o que eu tenho estudado, como eu tenho feito. Então a gente vai passar por tudo isso aqui na live de hoje. Antes de eu começar, não esquece, dá o like na live, aperta aí no coração para a gente chamar mais pessoas para estarem aqui. E você pode também compartilhar essa live, manda para um amigo seu que você sabe que tem interesse em aprender inglês. Eu vou dar uma olhada aqui quem está entrando na nossa live para dar oi para o pessoal que já está aqui comentando. Tô vendo aqui, ó. A Jamal está aqui, como sempre, mandando boa noite dela. A Gabi, minha amiga, está aqui. A minha aluna Eli está aqui também. Pessoal, manda um hello. Fala um hello, Rafa, aí, para eu saber que você está aqui comigo acompanhando a live. Como a Dione Almeida. Ela é maquiadora em Porangá e mandou aqui um boa noite. Também a Letícia Rezende mandou boa noite dela. O pessoal já chegando e mandando o seu hello. Então vamos lá, vamos começar. Vamos começar aqui com o nosso conteúdo. Esse aqui é o meu caderno de alemão. Por que eu estou estudando alemão? Porque eu tenho o sonho de ser um poliglota, de falar vários idiomas, né? O alemão é o 6º idioma que eu estou aprendendo. Então você vai ver aqui, ó, eu comecei a estudar ele exatamente, deixa eu ver a data, eu sempre coloco a data aqui dos meus estudos. Eu comecei no dia 26/9, né? Aqui foi quando eu fiz uma primeira tentativa, isso aqui é em 2022 ainda. Em 2022 eu aprendi as primeiras palavras, mas que eu peguei firme mesmo para estudar, começa aqui, ó, no dia 2 de janeiro deste ano. Então, ó, eu tinha estudado só uma página em 2022, eu aprendi só aqui como falar mãe, pai e perguntar quem é a pessoa, né? Quem é esse, quem é aquele? Foi só isso que eu aprendi. Em 2022, depois eu nunca mais peguei o caderno, né? Não nessa parte aqui. Aí eu comecei a estudar firme mesmo no dia 2 de janeiro deste ano, né? Foi quando eu gravei um story falando para vocês que eu ia chegar no final desse ano falando o alemão fluentemente, né? E de lá para cá eu estudei todos os dias? Não estudei. Você sabe que o cronograma que eu passo para os meus alunos é você estudar 4 vezes, eita, que 4 feio, aí, 4 vezes por semana. Então eu sempre falo, ó, estuda 4 vezes por semana. Esquece o final de semana, que é a ilusão pensar que você vai estudar de sábado e domingo, e foca nos dias da semana, você vai estudar só 4 dias. Aí o que eu recomendo é segunda, terça, quinta e sexta, né? Então você vai me perguntar, Rafa, então desde o dia 2 de janeiro, primeiro dia útil do ano, até hoje é dia 2 de abril, né? Então é exatamente isso, exatamente 4 meses que eu estou estudando, né? Então esse tempo todo você estudou 4 vezes por semana, todas as semanas? Não estudei. Teve meses que eu não estudei, né? Eu falei 4 meses, na verdade 3 meses, né? Teve semanas que eu não estudei, eu acho que eu não cheguei a ficar nenhuma semana inteira sem estudar, mas teve semana que eu estudei, sei lá, 1 dia, 2 dias, isso aconteceu. Mas o mais importante é a frequência de tudo que eu vou falar para você hoje, né? A segunda coisa mais importante é a frequência. A primeira coisa, obviamente, é o método, né? O meu método, se você já participou de algum dos meus eventos, você já teve a oportunidade de conhecer o método Nonstop. Meus alunos também sabem como é o método, né? Coloca para mim aí nos comentários se você assistiu o evento que eu fiz agora, 2 semanas atrás, o Atalhos do Inglês. Se você assistiu, escreve aí evento, ou melhor, escreve o nome do evento, escreve Atalhos, para eu saber que você estava lá e você assistiu às aulas do evento. Então, a primeira coisa mais importante é o método. A segunda coisa mais importante é a frequência. Então, eu posso não ter estudado todas as semanas 4 dias, mas que eu estudei todas as semanas, isso sem dúvidas, certo? Então, eu estive aqui frequentemente estudando. O idioma
Não foi uma coisa esporádica que aparece na minha rotina de vez em quando. Não, é uma coisa que já faz parte da minha vida. Porque toda semana, nem que seja pelo menos um único dia, eu estou estudando. Mas na maioria das semanas eu estudei até mais. Eu estudei não 4, mas eu estudei os 5 dias da semana, né? E aí, respondendo a primeira pergunta, né? Por que eu estou estudando então? Porque eu quero ser poliglota, eu quero falar vários idiomas simplesmente pelo prazer de saber falar outros idiomas, de me comunicar com as pessoas no idioma delas. Óbvio, eu falo inglês, então eu consigo me comunicar com qualquer pessoa no planeta Terra. Mas eu também quero falar com as pessoas no idioma delas, né? Então o meu objetivo é aprender pelo menos 9 idiomas, né? Então eu quero me comunicar com as pessoas nos países delas, com o idioma delas, right? E aí por isso que eu decidi agora aprender o alemão. Então, deixa eu dar, antes de mostrar para vocês como eu estou estudando, deixa eu dar uma olhada no que vocês estão dizendo aqui nos comentários. Deixa eu ver, tem bastante gente aqui, ó. A Luciana acabou de sair de uma aula ao vivo comigo e veio aqui já para a live. A Luciana é minha aluna da turma Los Angeles. Tô vendo, ó, a Maria falando hello, good night, do Canadá. Então ela está, deixa eu ver qual é o nome dela aqui, tá me assistindo lá do Canadá. Tem muitos brasileiros, né, que estão fora do Brasil e ainda têm dificuldades para se comunicar. A Maria Lubimiv, é isso? Tá lá no Canadá. Minha aluna Eli mandou aqui o hello também. O Leandro falou hello teacher. Fala, Leandro. O Fábio também, meu aluno, mandou hi Rafa. E muita gente chegando aqui ao vivo. Lembrando, ó, quem chega na live de inglês e não dá like, não aprende a falar inglês, alright? A Paty, como sempre, está aqui, ó, falou hello teacher, I get it. E hoje é sobre alemão, tá falando Johnny? Não, Johnny, eu vou te ensinar como aprender inglês. Eu só estou dando um exemplo que eu estou estudando o alemão, né? Mas lógico, tudo que eu vou ensinar aqui, você vai aproveitar para aprender inglês. O foco aqui é sempre o inglês, né? Deixa eu ver qual que é o nome aqui. A Amora Miller falou: como faço para comprar o seu curso? Amora, agora você vai ter que esperar, porque as inscrições estão encerradas, né? Então há 2 semanas atrás você ainda conseguiria se tornar minha aluna, mas agora encerraram as inscrições na semana antes da Páscoa e você não vai conseguir entrar. Você vai ter que aguardar a próxima turma. Então eu recomendo que você ative as notificações aqui no meu perfil para você ver principalmente os meus stories, né? Mas ver todos os meus posts, porque aí logo que eu anunciar uma nova turma, você aproveita e faz sua inscrição. Mas por enquanto não é possível você entrar, alright? Então vamos lá, quais são as coisas que são fundamentais que eu estou usando para aprender um novo idioma? Já falei uma para você, a frequência, né? Sem frequência, não tem como. Se você estuda inglês hoje, depois semana que vem, estuda de vez em quando, de forma irregular, não vai rolar para você. A segunda coisa que é fundamental é você gostar do processo. Como assim? Essa frase é meio clichê, né? Porque isso aqui serve para tudo. Por exemplo, se você estiver vendo uma pessoa falando sobre emagrecimento, ela vai falar, você precisa gostar do processo. Se você vê uma pessoa falando sobre educação financeira, ele vai falar, você precisa gostar do processo de economizar, de guardar dinheiro. Se você vê uma pessoa falando sobre qualquer coisa, sobre aprender a dançar, a pessoa vai falar, você precisa aprender a gostar, a curtir o processo. Essa frase é clichê, mas ela é super verdadeira. Então você precisa curtir o processo de aprendizado, né? Para você aprender inglês com o meu método, você precisa de 1 ano. 1 ano é o tempo que você leva para aprender inglês com o método non-stop. Mesmo que seja um período curto, 1 ano, mesmo assim, é um tempo considerável, né? Então, durante 1 ano, você vai precisar persistir e se dedicar nos estudos, né? Então, você precisa gostar do processo. Se você tiver em mente apenas o resultado final, eu quero ficar fluente logo, você vai acabar desistindo no meio do caminho. Porque vai ter vezes que estudar não vai ser legal, não vai ser prazeroso, às vezes vai ser até difícil alguns dias, dependendo do que você está aprendendo. Se você não curte o processo, provavelmente você vai abandonar no meio do caminho, certo? Então, aprenda a valorizar o pouco que você está aprendendo a cada dia e comemore as novas coisas que você aprendeu. Vou dar um exemplo para você. Hoje eu já estudei, né? Estudei no período da tarde, postei lá nos stories para vocês verem. Estudei, acho que eram umas
3 horas da tarde, por aí. E aí, o que eu aprendi de novo hoje? Hoje eu não aprendi nada. Hoje eu só revisei frases que eu aprendi ontem, né? Então eu estou estudando alemão, ontem eu aprendi 3 frases. Eu aprendi: eu acordei, eu tomei café da manhã e eu tomei banho. Essas foram as 3 frases que eu aprendi em alemão. Eu aprendi essas frases ontem, hoje eu só revisei. Eu repeti novamente para ver se a pronúncia estava boa. Eu tentei lembrar as frases antes de ver no meu caderno, para ver se eu já estou memorizando. Eu reescrevi as frases para ver se eu estou escrevendo direitinho, ou se eu estou esquecendo de alguma letra. Então eu não aprendi nada de novo hoje, eu apenas revisei. Tá vendo aqui? Ó? Não sei se dá para ver legal, mas tem 3 frases escritas aqui. Foi só o que eu fiz, né? Então, nem todo dia você vai aprender coisas novas, nem todo dia você vai aprender bastante coisa. Mas eu estou aqui feliz e contente com as 3 frases que eu pratiquei novamente, que eu revisei, right? Então, se eu ver uma frase hoje, amanhã eu não posso já aprender uma coisa nova. Eu preciso revisar essa frase, porque senão eu vou esquecer. A primeira vez que eu vejo uma palavra, que eu vejo uma frase, é como se eu estivesse conhecendo ela, eu estou sendo apresentado. Para eu memorizar, para eu dominar essa frase, eu preciso rever algumas vezes, right? Então eu estou curtindo o processo, mesmo que eu tenha aprendido pouca coisa hoje, ou melhor, eu não aprendi nada, eu só revisei, mas eu estou curtindo. Cada dia eu estou um passo mais perto. Vocês já viram eu postar lá nos meus stories, eu escrevo a frase one step closer. One step closer. O que significa one step closer? Significa um passo mais perto. One step closer. Um passo mais perto. Mais perto do quê? Mais perto da fluência. Hoje eu estou um passo mais perto do que eu estava ontem. Cada dia é um dia mais perto. A única coisa que você não pode fazer é ficar sem estudar. Você pode falar: Rafa, mas 3 frases no único dia não é pouca coisa? Pouca coisa é você não aprender nada, é você aprender 0. Qualquer dia que você abrir o seu caderno e aprender uma coisa nova, já é um passo a mais, já é alguma coisa a ser comemorada, alright? Então aprenda a gostar do processo de aprendizado, right? Qual que é outra coisa que eu faço também para aprender? Vocês sabem que no método non-stop a gente não usa gramática, você já está cansado de saber disso, eu já falei isso para você inúmeras vezes. Então eu não uso gramática. Se você não usa gramática, como você aprende, Rafa? Eu vou por situações. Então eu vou lá e eu quero aprender a dar o oi para uma pessoa. Depois eu quero aprender a dar tchau. Eu quero aprender a dizer o que eu fiz. Eu quero aprender a dizer como foi o meu final de semana. Eu quero aprender a me comunicar num restaurante, então eu vou aprendendo por situações, ao invés de aprender por gramática, né? Ó, exatamente o caminho que eu passo para vocês, para quem é meu aluno, no método non-stop. Então a gente vai aprendendo por situações. Se você escrever para mim uma frase no alemão ou em qualquer outro idioma que eu falo, eu não vou saber dizer para você o nome do tempo verbal. No entanto, eu sei me comunicar. É isso que realmente importa. Então, esqueça a gramática, foque em aprender a se comunicar em cada uma das situações. Uma outra coisa que é fundamental quando você está aprendendo idioma é você ser determinado, né? Então tenha, vou colocar como persistência, né? Tenha, não é nem persistência, eu quero colocar uma outra palavra, deixa eu ver como eu posso definir isso melhor. Já sei, vou colocar assim, ó. Seja teimoso. Por que seja teimoso, né? Porque muitas vezes você vai precisar persistir nos estudos, você vai precisar se dedicar numa determinação que é quase uma teimosia, né? Ou seja, você vai colocar na sua cabeça que você vai aprender inglês. Estou falando para você que hoje é o seu dia número 1. Você coloca isso na sua cabeça que você vai aprender inglês e não larga essa ideia por nada neste mundo. Se tiver difícil, você vai continuar. Se você não entendeu uma matéria, você vai continuar. Se você ficou doente por uma semana todinha, você não pôde estudar, mesmo assim você vai continuar. É muito comum a gente ver a pessoa que começa a estudar
por algum motivo ela precisa parar, sei lá, ela fica doente, ou ela precisa viajar, ou teve uma semana muito ocupada no trabalho, e aí o aluno para de estudar por uma semana, aí ele acha que, pô, agora já era, estou uma semana sem estudar, agora acabou para mim. Não, é só você simplesmente retomar os estudos. Então você precisa ser teimoso, ser persistente, ser determinado. Eu acho que isso aqui é uma das coisas mais fundamentais. Coloca na sua cabeça que você vai aprender inglês e vai lá e aprende. Simples assim, é lógico. Envolve muito mais do que isso, envolve método e muito mais. Mas se você não tiver esse pensamento fixo na sua cabeça, provavelmente você vai desistir muito rápido, né? Eu sou uma pessoa teimosa, eu sou teimoso para o bem e teimoso para o mal, né? Para o bem seria, neste caso, de estudos, né? Então eu sou determinado, né? Vamos dizer assim, a palavra teimosia, ela varia de acordo de como você está usando. Se é para uma coisa boa, você é determinado. Se é para uma coisa ruim, você é teimoso, né? Mas então tudo que eu coloco na minha cabeça que eu vou fazer, eu faço até o fim e eu não paro nunca, eu só paro quando eu chego onde eu quero chegar. Então coloque isso na sua cabeça. Eu vou aprender inglês em 2024. Estou começando hoje, no dia 2 de abril. Que bom que eu estou fazendo hoje, né? Dia 2 de abril, porque ontem foi o dia da mentira, né? Então você poderia dizer, eu prometi para mim mesmo, mas era o dia da mentira, então não era verdade. Hoje é dia 2, então você não tem desculpa. Coloca isso na sua cabeça, que você vai aprender inglês este ano, que hoje é o seu pontapé inicial, e siga até o final, até as últimas consequências, beleza? Vou seguir aqui já, mas deixa eu ver o que mais vocês estão dizendo e quem está aqui. Lembrando, ó, quem não dá like na live de inglês, quem chega e não manda um hello Rafa nos comentários, não aprende inglês de jeito nenhum. Então manda o seu hello aí se você quer ficar fluente. Tô vendo aqui, ó, o José Fernando, o Humberto, a Edileia, a Nayara. Tem muita gente aqui. A Paty falou, thanks teacher. A doutora Sandra está aqui. A Roseli Cunha. Consegui entrar agora, a Paty falou. A Dione falou, entendi. A Lu falou, hi teacher. E é isso, agora eu tô vendo aqui um monte de likes entrando. E o pessoal falando, ó, Suelen ficou com medo de não aprender inglês, então ela falou, hi teacher. Também quem foi aqui, a Graça mandou um alô, fala Graça. Não é um hello, mas um alô já serve. A Ju, deixa eu ver o nome dela, Juliana Oliveira, falou, o inglês americano é o mesmo que o australiano, né? E a outra aqui, a Wanda, mandou aqui o nome dela, Wanda Campos. Então vamos lá, vamos responder a sua pergunta, Ju. O inglês é o mesmo. É igual ao nosso Portugal, o nosso português. O nosso português é o mesmo português de Portugal, o mesmo português de Angola, o mesmo português de Moçambique. Sim, é o mesmo idioma, mas tem diferenças, né? Então qual é a diferença? É o sotaque e algumas vezes o vocabulário, mas a gramática do idioma é a mesma, a estrutura é a mesma, tudo é igual. Então só o que vai mudar é o sotaque, como tem diferenças até dentro do próprio país. Então, por exemplo, aqui em São Paulo, a gente tem uma forma de falar. Na Bahia, o pessoal tem outro sotaque, né? Também tem a questão das palavras. Então, tem palavras que nós usamos em São Paulo que o pessoal, sei lá, do Rio Grande do Norte não vai usar, que o pessoal do Rio Grande do Sul também não usa. Então, são vocabulários diferentes. Então, é a mesma coisa que acontece de país para país, né? O nosso português e o português de Portugal é o mesmo, só muda o sotaque e algumas palavras são diferentes. No inglês é a mesma coisa. O inglês dos Estados Unidos é o mesmo inglês da Inglaterra, que é o mesmo inglês da Austrália, que é o mesmo inglês da Nova Zelândia, é tudo o mesmo idioma. Só o que vai mudar é o sotaque, né? Então a sonoridade do idioma e também algumas palavras, né? Dando exemplos práticos. Por exemplo, nos Estados Unidos a palavra elevador é elevator. Na Inglaterra a palavra elevador é lift. São duas palavras diferentes, right? Deixa eu ver uma outra coisa. Deixa eu ver se eu lembro de alguma outra palavra. Agora não vai vir muitos exemplos na minha cabeça. Mas pegando uma frase, né? Com esse exemplo que eu dei do elevador. Eu posso dizer, I'm waiting for the elevator. Eu estou esperando o elevador. Se for na Inglaterra, eu vou dizer, I'm waiting for the lift. Eu estou esperando o elevador. É exatamente a mesma frase, só o que mudou é a palavra, né? Lift, elevator, e o meu sotaque pode ser diferente também. Essas são as diferenças. De resto, o idioma é exatamente o mesmo. Então não é que você precisa
primeiro aprender o inglês americano, depois o da Austrália, depois o da Inglaterra. Não. O que você vai aprender são as variantes, né? Então você vai aprender também sotaques diferentes, você vai aprender palavras que usam em um país, que usam no outro. Isso você vai aprender com o tempo. Mas vamos supor que você aprendeu o inglês americano e você só sabe falar as palavras que os americanos falam com o sotaque que os americanos falam. Mesmo assim, você vai conseguir se comunicar na Austrália, você vai conseguir se comunicar na Inglaterra e em qualquer outro país, né? Pode ser que alguma palavra ou outra, às vezes a pessoa não entenda a princípio, mas você vai conseguir fazer a comunicação acontecer, né? É igual se você for para Portugal agora, né? Eu estou aqui no Brasil, em São Paulo. Se eu for para Portugal, lá é outro sotaque, e algumas palavras são diferentes, mas eu vou conseguir me comunicar. Depende muito da localização, né? Também tem lugares que tem um sotaque muito forte. Então no começo eu posso ter dificuldade no meu próprio idioma, né? No português. Então no começo eu posso ter um pouco mais de dificuldade. Com o tempo eu vou me acostumando, né? Ali questão de dias, 2, 3 dias, você se acostuma e aí você já consegue compreender e se comunicar sem problemas, beleza? Mas não tem diferença, é o mesmo idioma, só muda sotaque e algumas palavras, beleza? Coloca aqui para mim no comentário se você entendeu a minha explicação. Tô vendo o Daniel, já chegou aqui mandando um hello. Fala Daniel, tudo bem? Todos os dias vai ter live? Estou adorando. Deixa eu ver qual que é o nome aqui, o Osiel Soares. Osiel, eu vou fazer segundas e quartas, e eu vou fazer manhã, tarde e noite. Então, segunda e quarta às 9h30 da manhã, às 3 horas da tarde e às 8h45 da noite. Se você for assistir de noite, estarei sempre aqui de segunda e quarta às 20h45. O Matheus, fala Matheus, mandou aqui Hello Teacher. A Virgínia também falou Hello Teacher, Hello Virgínia. E é isso, vamos seguir aqui então com a nossa matéria. Ó, a Bruna, minha aluna da turma Los Angeles, falou: Teacher, é errado tentar fazer frases do português em inglês com o que já sabe? Fazer do português para o inglês. Alright, eu não acho uma boa, né? Deixa eu escrever aqui um exemplo. Porque um idioma não é a tradução do outro. Você traduzir do inglês para o português, beleza. Agora você fazer o contrário, do português para o inglês, isso normalmente acaba dando errado. Então vamos ver um exemplo aqui. Eu quero fazer a pergunta: quantos anos você tem? Vou escrever ela aqui. Quantos anos você tem? Pergunta em português, e aí eu quero falar ela em inglês. Aí eu não sei a frase, mas eu sei traduzir palavra por palavra. Vamos fazer o teste? Vamos ver como fica? Vai ser how many. Então, quantos em inglês é how many. Anos é years. Você é a palavra you. Tem é o verbo have. How many years you have? Essa frase está correta? Não, essa frase está errada, certo? A frase correta seria essa aqui. How old are you? Isso sim significa quantos anos você tem. How old are you? Então, você traduzir do português para o inglês, normalmente, algumas vezes você vai acertar, outras vezes você vai errar. Eu uso dizer que na maioria das vezes vai acabar dando errado, right? Ou pelo menos um pouco errado. Então não recomendo você fazer isso. Agora, do inglês, vi uma frase em inglês, preciso traduzir ela para o português para entender, aí não tem muito problema, né? Eu só não recomendo que você torne isso um hábito. Toda frase que eu vejo eu traduzo, porque senão a intenção é você falar em inglês e não traduzir do inglês, né? Então, não torne isso um hábito, mas do inglês para o português, a princípio não tem muito problema. Alright? Seguindo aqui, deixa eu ver. Valeu pela explicação, teacher. Ficou bem claro. Falou a Ju. Beleza, Ju. Pessoal entrando aí, ó. Dá o like na live. E manda o seu hello. Como a Clarice chegou aqui e falou: Hello, teacher. Fala, Clarice. Você vai explicar escrevendo pra gente ver a escrita e pronúncia nas frases que eu for escrever aqui, Johnny? Sim, eu posso escrever a pronúncia para você, né? A pronúncia simplificada, que é o que eu uso no meu método. Então vamos ver
as 3 frases que eu aprendi em alemão, eu vou passar elas aqui para você em inglês. Então as frases que eu aprendi ontem e hoje eu revisei, eu aprendi no alemão e eu vou ensinar para você aqui em inglês, foram as frases I woke up, que é eu acordei, I took a shower, que é eu tomei banho, I had breakfast, eu tomei banho. Tomei café. Então eu acordei, eu tomei banho, eu tomei café da manhã. I woke up, I took a shower, I had breakfast. Se você prestar atenção, essas 3 frases têm algo em comum. Você sabe me dizer o que é? Todas essas 3 frases são coisas que nós fazemos de manhã, né? E por que eu fiz isso? Eu fiz isso propositalmente, porque se for para eu aprender tudo que eu faço num dia, vamos supor que eu fiz 10 atividades no meu dia, ou até mais. Se eu for aprender tudo isso em inglês, eu vou ter mais dificuldade para memorizar. É muita coisa, muita frase nova, muita palavra nova. Então o que eu faço? Eu vou reduzindo a coisa cada vez mais. Então, ao invés de aprender a dizer tudo que eu fiz num dia inteirinho, da hora que eu acordo até a hora que eu vou dormir, eu escrevo apenas a parte da manhã, né? E ó que eu fiz muito mais de manhã do que só essas 3 coisas, mas eu separei por período e escrevi só as coisas mais importantes que eu fiz na minha manhã. Então eu disse que eu acordei, que eu tomei banho e que eu tomei café da manhã. 3 frases. Amanhã eu vou aprender a dizer as coisas que eu fiz na parte da tarde. Então vamos supor, eu almocei, I had lunch, eu trabalhei, I worked, e deixa eu ver o que mais. Eu cheguei em casa, I got home. Então eu aprendi mais 3 atividades, falando só do período da tarde. Então eu vou por partes. Tudo que eu pego, que eu estou aprendendo que é uma coisa grande, eu vou dividindo e transformando ela numa coisa pequenininha. Fica mais fácil de eu aprender e mais fácil de eu memorizar. Então eu aprendi essas 3 frases hoje, amanhã eu repito, eu escrevo no meu caderno de novo, eu confiro a pronúncia, eu confiro se eu estou escrevendo certo. No outro dia eu faço de novo, então eu vou revisar essas frases aqui pelo menos umas 2 vezes antes de partir para uma coisa nova, antes de aprender mais frases. Essa é a melhor forma de você fazer, porque, novamente, já disse isso e repito, uma coisa é você ver a frase, outra coisa bem diferente é você dominar a frase. Dominar a frase é quando eu falar assim para você, ó, diz para mim como é que eu digo tomar banho em inglês, e você já fala I take a shower, né? Então você já memorizou, você não precisa ver no caderno, você não precisa parar para pensar. Isso é quando você domina a frase, né? Então é neste ponto que a gente precisa chegar. Quando eu ainda estou lendo assim, ó, I woke up. Então, ó, minha pronúncia não tá legal, eu tô lendo muito devagar, eu tô travado, eu tô inseguro, eu preciso melhorar essa frase antes de partir para as próximas frases, entendeu? Então eu fico aqui um tempo trabalhando e eu preciso repetir. Vou colocar aqui, ó, repetição. Repetição é fundamental. Quer ver só? Vou dar um exemplo para você. Eu vou ler aqui as frases que eu aprendi em alemão. Você vai ver que na primeira vez eu vou falar meio inseguro, na segunda eu já vou falar melhor, na terceira vai melhorar ainda mais. Quer ver? Ó? Então a frase em alemão, I woke up, eu acordei, em alemão é Ich bin de novo, ó. Tá vendo como eu errei a primeira? Ich bin aufgewacht. Ó, agora foi legal. Ich bin aufgewacht. Ó, já fiz mais rápido. Ich bin aufgewacht. Tá vendo como eu tô acelerando? E eu juro pra você, eu não estou fazendo, eu não tô fingindo. Realmente na primeira vez eu travei. Já na segunda já melhorou, na terceira já ficou mais rápido. Vamos ver a outra? Como que eu digo eu tomei banho em alemão? A frase é Ich habe gefrühstückt. De novo. Ich habe gefrühstückt. Mais uma. Ich habe gefrühstückt.
Tá vendo como tá melhorando? Quanto mais eu repito, melhor fica. Vamos ver a última? Como que eu digo, eu tomei café da manhã em alemão? A frase fica, Ich habe geduscht. Essa aqui já foi legal desde a primeira, né? Ich habe geduscht. Ich habe geduscht. Ó, já arrumei o ich, né? A pronúncia tá fazendo ich, e na verdade é ich. Ich habe geduscht. Ich habe geduscht. Olha como tá boa agora, né? Então eu precisei repetir umas 3, 4 vezes para a pronúncia ficar legal. Por isso que a repetição é fundamental. E te digo mais, uma coisa é você estudando sozinho na sua casa, repetindo sozinho. Eu estou repetindo lá, I woke up, I woke up, I took a shower, I took a shower. Aí eu falo, ó, tô falando legal, tô conseguindo falar rápido, minha pronúncia tá boa, agora deixa eu mostrar para alguém. Sabe o que vai acontecer? Você vai falar mal. Porque quando você está falando com outra pessoa, a gente fica com vergonha, fica pressionado, a gente quer mostrar que a gente está falando bem e aí acaba fazendo tudo errado. Isso é normal, né? Então como que eu faço para resolver isso? Eu preciso repetir várias vezes na frente das pessoas. Foi o que aconteceu aqui comigo. Vocês estão aí me assistindo, eu falei, deixa eu falar em alemão aqui, aí eu fui ler as frases. É lógico que eu fico com um pouco de vergonha, eu fico um pouco pressionado, né? Depois que eu já repeti várias vezes, aí eu fico mais tranquilo. Então, repetição é fundamental. Você precisa repetir várias vezes. Eu estou aprendendo uma frase nova, eu falo I had breakfast, I had breakfast, I had breakfast. Ó, pelo menos 3 vezes. Qualquer coisa que você repetir menos de 3 vezes não está fazendo certo. Tem que ser pelo menos 3 vezes. E pode ser que eu repita 10 vezes a frase e ela não saia legal, a pronúncia não saia boa, não vai dar certo. Normal, às vezes isso acontece. Então às vezes eu vou repetir várias vezes hoje, amanhã eu repito de novo várias vezes, até ela ir ficando boa, né? Porque quando a gente fala de pronúncia, tem 2 coisas envolvidas: musculatura e coordenação motora. E essas 2 coisas não são coisas que a gente aprende, que a gente desenvolve da noite para o dia, né? Desenvolver um músculo, né? Ó, o aparelho fonador vai desde do nariz até o meu diafragma. Esses aqui são todos os órgãos envolvidos na fala, né? Tudo isso aqui é músculo, né? Então tem os músculos peitorais da minha garganta, da minha boca, aqui do meu nariz, né? Tem aqui por dentro todo o aparelho fonador, né? A laringe, faringe, todas essas coisas. Tudo isso são músculos que às vezes precisam se desenvolver, não estão acostumados a fazer determinados movimentos. Coordenação motora também, quer ver um exemplo clássico que sempre acontece? Na palavra thanks. Deixa eu escrever aqui, thanks. Então thanks, eu escrevo com um TH. Como que eu faço o TH em inglês? É assim, ó. Thanks, thanks, thanks. Você está vendo como eu coloco a língua para fora, assopro e coloco ela para dentro? Você percebe como é um movimento diferente? Ó? Thanks, thanks. Não é um movimento que a gente está acostumado a fazer. Não existe nenhum som no português que me exija esse movimento de língua, que eu ponho a língua para fora e depois para dentro. Não existe isso no português. Então, é normal eu não ter coordenação motora para fazer esse movimento. Então, no começo, quando um aluno meu está começando ali na primeira, segunda, terceira aula, eu falo para ele, ó, fala aqui, ó, thanks, thanks. O aluno não consegue fazer. E é normal, porque ele ainda não tem coordenação motora para fazer este som aqui. Então são tudo coisas que nós vamos desenvolvendo no médio prazo. Levam algumas semanas, né? Normalmente ali, vamos dizer, depois de umas 4, 5 semanas, né? Ou seja, um mês e uma semana, é que o aluno começa a ficar com uma pronúncia mais bonita, começa a acertar mais os sons, né? Tem gente que às vezes consegue de primeira, né? Seja porque a pessoa já estudou inglês antes, porque ela mora num país em que fala inglês, ela tem alguma facilidade com inglês. Tem gente que às vezes consegue de primeira, mas a maioria das pessoas vai levar algum tempinho para acertar mais os sons, beleza? Deixa eu ver aqui o que vocês estão dizendo. Vocês estão interagindo comigo? Manda o seu hello e diga aí o que você está achando desse conteúdo. Deixa eu ver aqui o nome de vocês. O Emerson está aqui na aula, a Érica também, a Renata. Pessoal, precisa dar like na live, hein? Quem não dá like na live não aprende inglês.
A Clarice falou, sua maneira de ensinar é muito boa, estou amando aprender com você. Valeu, Clarice. A Clarice, que é aluna da turma New York. How are you, my friend? Falou James. Fala, James. I'm good. How are you? Deixa eu ver quem mais aqui. Hello, dear teacher. Falou a Sabrina. Fala, Sabrina. Sabrina, você estava assistindo a live de tarde também, não estava? Agora voltou para assistir de noite também. Já quero ser sua aluna, falou a Ju. Maravilha, Ju, fica de olho, porque daqui a algumas semanas, na verdade daqui a alguns meses, sendo sincero, nós teremos a próxima turma. Mais algum comentário aqui? Não, por enquanto só esses e os likes chegando aqui na nossa live. O Fábio falou, hi teacher. Fala, Fábio. Fábio, aluno meu também da turma New York. A Amanda falou que está... a Dione falou que está amando a aula. Maravilha. E deixa eu ver aqui mais algum comentário. Não, por enquanto é isso. Vamos seguir então? Então, ó, você está anotando tudo que eu falei para você? Eu falei da repetição, da frequência, né? Então você precisa estudar aí pelo menos 3, 4 vezes por semana aí, todas as semanas. É importante você não deixar. Às vezes pode até ser que numa semana você não consiga estudar os 4 dias. Mas se pelo menos você estudou 1, 2 dias e você está fazendo isso todas as semanas, aí você já vai ver um desenvolvimento. O problema é se você ficar de uma semana para outra sem estudar, né? Então vamos supor, nessa semana você fez direitinho, conseguiu estudar 4 dias. Na semana seguinte você não estuda nenhum. Putz, aí é um problema. Porque se você ficar 7 dias sem estudar, né, uma semana, 7 dias, depois quando você for ver a matéria de novo, já você vai ter quase 10 dias de intervalo, de um dia de estudo para o outro, entendeu? Então a chance de você ter esquecido já, não tudo, mas boa parte das coisas é muito grande. Por isso é importante a frequência, é importante a repetição. Eu falei também que é fundamental, o que mais que eu tinha dito? Esqueci agora, deu um branco, eu ia falar coisa, sumiu da minha cabeça. Falei da frequência, né, da repetição. Lembrei, da sua determinação. Você dizer, eu vou aprender inglês. E aí você faz o que precisa ser feito. Não para por nada. Às vezes tem gente que fala, eu estava estudando inglês, mas estava difícil, aí eu parei. Pô, mas aí você não vai aprender mesmo, né? A pior coisa que você pode fazer, se estava difícil, você para? Não, se está difícil, você pede ajuda. Se está difícil, você pesquisa. Se está difícil, você pergunta para o teacher Rafa, né? Então você usa os recursos que você tem para não desistir. A pior coisa que você pode fazer é parar. Diga aí para mim, há quanto tempo você está tentando aprender inglês? Eu sei que tem gente aqui que está há mais de 10 anos tentando aprender. A primeira vez que a pessoa pensou em aprender inglês na vida faz 10, 20 anos e até hoje a pessoa ainda não fala inglês. Por quê? Porque você nunca decidiu dar o primeiro passo e nunca mais parar. Você sempre parou. Você pode até ter dado o primeiro passo, mas você deu o passo, parou. Deu o primeiro, segundo, terceiro, quarto passo, parou, desistiu. Você não pode parar. Agora você está aqui com o Teacher Rafa, aprendendo com o melhor método possível. Vá até o fim. Não interrompa os estudos por nada. Alright? E mais uma coisa aqui, já para a gente encerrar, que essa live está ficando bem longa. Uma outra coisa que é fundamental você ter em mente quando você vai estudar, quando você vai aprender inglês. Você precisa ter um motivo lúdico, um motivo prazeroso para estar estudando. Por que eu falo isso? Porque tem gente que estuda inglês, aprende inglês, mas não gosta de inglês. Diga para mim se é o seu caso. Coloca aí, Rafa, eu não gosto do inglês. Eu quero saber se é a sua situação. Muita gente estuda inglês por causa de trabalho. Muitas vezes porque o patrão mandou. Fala, vai lá, aprende inglês, porque quem não aprende inglês vai ser desligado da empresa, né? Ou então o cara fala, eu vou precisar na faculdade, então eu já vou me preparar, vou estudar inglês agora. Ou então eu tenho planos de ir embora do Brasil, quero morar no exterior, então eu vou aprender inglês. Mas a pessoa não gosta de inglês. Entende a diferença? É muito mais difícil você aprender uma coisa quando você não gosta dela. Então é fundamental você ter um motivo prazeroso para aprender inglês. No meu caso, quando eu comecei, eu tinha 3 motivos. O primeiro é porque eu queria entender os videogames que eu jogava, né? Eu tinha 15 anos quando eu comecei em 2005, e aí eu jogava videogame naquela época, jogo ainda até hoje, mas naquela época eu jogava muito mais, e eu queria entender a história dos jogos. Então, era um motivo de prazer que me fez começar a estudar inglês, né?
O segundo motivo eram os filmes e as músicas. Eu escutava bastante música em inglês, sempre gostei muito de rock, de pop, gostava muito do Michael Jackson, né? E eu queria entender o que a letra das músicas estava dizendo, né? Além disso, queria entender e cantar, né? Além disso, também assistia bastante filme e série em inglês. Naquela época eu tinha TV a cabo em casa e em 2005 era diferente de hoje, né? Hoje, se você ligar na TV a cabo, tudo é dublado. Na Netflix, tudo é dublado. Naquela época, em 2005, não era tudo. Já tinha muita coisa, mas você ainda encontrava muita coisa com áudio original em inglês e aí a legenda em português. E eu queria entender aquilo como se eu estivesse entendendo português, né? Eu queria entender no idioma original. Então, ó, de novo, algo que me dava prazer, filme, série e música, essas coisas que me davam prazer me fizeram aprender inglês. E o terceiro motivo é que eu não conhecia ninguém que soubesse falar inglês e eu achei que aquilo ia ser uma coisa legal. Se eu soubesse fazer uma coisa que os meus amigos não sabiam, né? Então era uma coisa que ia me dar prazer também. Eu ia gostar, ia ficar feliz de mostrar para as pessoas uma coisa que só eu sabia fazer. Então, novamente, ó, tudo relacionado a prazer. Se você estuda só por obrigação, porque o seu patrão te mandou estudar, alguma coisa está te forçando, aí a probabilidade de você desistir é muito maior, right? Então, se você está nessa situação, eu recomendo que você comece a ver o idioma por outro lado, né? Comece a usar ele para alguma coisa, comece a pensar em coisas legais que o inglês vai te trazer. Aí a chance de você seguir até o fim vai ser muito maior, alright? Deixa eu ver o que mais aqui vocês estão fazendo. Vocês estão dizendo aqui, ó. Estão me dizendo que a minha voz está ruim na live, é isso mesmo? Confirmem para mim aí. Ninguém falou nada aqui por enquanto, uma pessoa só comentou. Aqui o James está falando, embora do Brasil é o meu caso. Ó, então você quer ir embora, o Leandro, né? Falou que quer ir embora, às vezes pode ser que isso te dê prazer, né? Você está falando, não, eu quero ir embora do Brasil, isso vai me dar muito prazer e por isso eu vou aprender inglês. Às vezes pode ser como uma obrigação, né? Temos aqui a Solene Aparecida também. Comentem aí pra mim, como que tá o som? Tá legal o som? Tô me ouvindo legal? Ou tá meio som de lá, tá falhando, cortando? Diz aí pra mim. Ó, a Virgínia falou que tá ok, o Fábio falou que tá ok também. Tá todo mundo falando que o som aqui tá normal. Beleza. E então é isso, deixa eu só ver uma última dica pra dar pra vocês, pra gente encerrar. Deixa eu ver se estou esquecendo alguma coisa. Eu já mostrei aqui o caderno, né? E olha como a frequência é importante. Eu vou mostrar aqui, eu não sei se a... Deixa eu dar uma olhada, se a câmera vai focar. Ah, dá pra ver, né? Dá pra ver legal. Então, ó, hoje, dia 2/4, eu estudei. Dia 1/4 foi ontem, eu estudei. Antes disso, eu estudei no dia 28. Acho que foi quinta-feira, né? Sexta-feira foi feriado, eu não estudei. Fiquei o dia inteiro na igreja, né? Foi sexta-feira santa. E eu não estudei, mas na quinta-feira, ou foi quarta-feira, não lembro, eu estudei. Como eu falei, às vezes eu acabo falhando. Às vezes tem dias que eu não consigo estudar. Mas esses dias são a exceção. Na grande maioria, eu estou estudando. E se você ver, ó, é sempre pouquinha coisa. Então hoje eu revisei as 3 frases que eu tinha aprendido ontem, ó. Ontem eu tinha visto só 3 frases também, que aqui eu escrevi ela em inglês, né? Em vez de traduzir para o português, eu traduzo para o inglês. Ó, aqui foi, talvez tenha sido o dia que eu mais escrevi. Aqui eu escrevi um parágrafo inteiro, o primeiro parágrafo que eu consegui escrever em alemão, e aqui também escrevi uma pergunta e uma resposta. Mas se você ver, a maioria dos dias é pouquinha coisa que eu anoto, ó. Aqui também foi um dia que teve mais coisa, talvez esse tenha sido o maior dia. Aqui também um pouquinho mais, mas não chega a ser, mais do que 10 linhas. Por que isso? Por 2 motivos. Primeiro, eu estudo pouco tempo. Então eu estudo 5 minutos por dia. Você vai falar, Rafa, 5 minutos não é pouco? E aí eu repito para você, pouco é não estudar. 5 minutos, 1 minuto, 2 minutos, qualquer coisa vale a pena, desde que você esteja estudando. A única coisa que não dá certo é não fazer nada, né? Às vezes eu vou um pouquinho mais, mas eu chego no máximo em 15 minutos. Eu não estudo mais de 15 minutos por dia, nenhuma vez isso acontece. É sempre, no máximo, 15 minutos. Mas a grande maioria das vezes eu fico em 5 minutos mesmo.
porque eu não tenho muito tempo no dia, estou sempre na correria, mas 5 minutos todo mundo tem e dá resultado, né? Vocês viram aqui que eu li as frases e assim, eu dei uma gaguejada no começo, mas no geral eu estou lendo bem, ó. Vou até ler de novo para você que chegou agora, né? As minhas frases em alemão. Ich bin aufgewacht. Essa aqui é a mais difícil, né? Aufgewacht. Ich habe gefrühstückt. Ich habe geduscht. Tá vendo? Eu tô lendo até consideravelmente bem. Uma vez ou outra eu dou uma travadinha. Eu tô fazendo progresso estudando 5 minutos por dia. E você às vezes dando desculpa. Ah, Rafa, eu não tenho tempo, né? Lembrando, tempo, não existe essa história de não tenho tempo. Tempo é... Vou até colocar aqui, ó. Tempo é igual a prioridade. Concorda comigo? Tempo é questão de prioridade. Porque todos nós temos as mesmas 24 horas no dia. Se tem uma coisa que todo ser humano tem igual, é o tempo. Tem gente que tem mais dinheiro e menos dinheiro que você. Tem gente que é mais bonita e menos bonita que você. Tem gente que é mais inteligente e menos inteligente que você. Tem gente de tudo quanto é jeito. Mas se tem uma coisa que você nunca vai encontrar, é alguém com mais tempo ou menos tempo do que você. Todos temos as mesmas 24 horas. A diferença é o que você decide fazer com essas suas 24 horas. É claro, tem gente que às vezes é desempregada, essas pessoas têm mais tempo. Você, se você trabalha, você já tem algumas horas do seu dia comprometidas, mas você não trabalha 24 horas. Algum momento livre você tem, nem que seja 5 minutos. É o que eu tenho, é o que eu uso. E se eu tivesse muito mais tempo que isso, eu também não usaria. Eu usaria no máximo 30 minutos estudando por dia. Por quê? Porque não basta você ter tempo, tem uma quantidade de coisa que você consegue assimilar por dia, né? Não adianta eu tentar, hoje eu vou aprender 20 frases novas em inglês. Às vezes você não vai conseguir memorizar. Você pode conhecer, né? Eu mostro uma lista para você e você fala, pô, legal, aqui tem 20 frases em inglês. Li, entendi, beleza. Mas isso não significa que você memorizou, ou que você dominou aquelas frases, né? Lembra que eu falei para você? Conhecer a frase é uma coisa, dominar a frase é outra completamente diferente, né? Então, com 5 minutos por dia, eu consigo aprender uma quantidade determinada de frases ou de palavras o suficiente para eu memorizar. Estudando 5 minutos por dia, eu nunca fiquei com a sensação de que, nossa, hoje eu aprendi tanta frase, tanta palavra que eu não memorizei tudo. Não, eu acabo memorizando quase tudo, né? Pode ser assim que de um dia para o outro eu esqueça uma ou outra frase, mas a grande maioria das coisas que eu aprendo eu consigo memorizar no mesmo dia, né? No máximo em 2 dias, porque é pouca coisa, certo? Então, olha só o cronograma que eu passei para você. 4 vezes na semana, estudando 5 minutos por dia. E eu já tenho resultados excelentes estudando apenas isso aqui. Lembrando, eu já estou no meu 6º idioma, né? E a maioria deles eu aprendi desta forma, com 4 dias na semana, de 5 a no máximo 15 minutos por dia. Alright? Lógico, se você tiver 15 minutos, vai estudando 15, mas não adianta você falar, Rafa, e isso acontece com muita frequência, o pessoal fala, Rafa, eu estou desempregado, então eu tenho muito tempo, eu vou estudar 2 horas por dia. E eu vou falar para você, você não vai. Você vai começar todo animado, você vai fazer isso no máximo 2 dias. Depois de 2 dias, você não vai mais manter essa frequência, né? Ninguém tem tempo, tem disciplina, tem paciência para estudar tantas horas assim por dia. E às vezes, como eu falei, nem vale a pena. Você vai aprender, vai ficar 2 horas tentando martelar a frase na sua cabeça e você vai ver que chega uma hora que não entra mais nada, né? Você pode ver até frases fáceis e parece que não entra mais, você não entende mais. Então você tem um limite de coisas que você consegue aprender por dia. Então, estudando só 5 minutinhos, 4 vezes na semana, e lembrando, tem vezes que eu não estudo nem isso, tem semana que eu estou muito corrida, eu estudo um pouco menos, mas o importante é, todas as semanas, desde o dia 2 de janeiro, quando eu comecei a estudar alemão, eu estudei todas as semanas. Eu posso ter falhado alguns dias, mas eu não falhei uma semana inteira, né? E você que está começando hoje, dando o seu primeiro passo rumo à fluência, né? Lembra da frase?
one step closer, um passo mais perto. Hoje eu estou mais perto da fluência do que eu estava ontem e assim sucessivamente. Se você seguir isso aqui, você vai chegar à fluência. E claro, você precisa ter o método correto. Se você assistiu o evento que eu fiz há 2 semanas atrás, você já conhece o meu método e já sabe como estudar. Se você não assistiu o evento, não tem problema, me acompanhe aqui. Todas as semanas, 2 vezes por semana estarei aqui fazendo live e a gente vai cada aula aprendendo mais frases, mais coisas até você estar conseguindo se comunicar em inglês, beleza? Eu vou virar aqui o meu celular para ver e responder as perguntas de vocês. Calma aí, deixa eu ver. Vamos ver o que vocês estão dizendo. Enquanto isso a gente já está no final, mas vai dando like na live aí, porque mesmo no final, mesmo assim, o seu like me ajuda muito. Acho que o inglês deveria ser prioridade como segunda língua nas escolas do Brasil, falou o Leandro. Deveria ser, Leandro, mas a nossa educação é muito ruim, né? É ruim até em matérias básicas como português e matemática, quem dirá outro idioma. Então, a gente que tem que fazer o nosso esforço mesmo e se dedicar para aprender, né? Veja o inglês como um hobby, falou a Sabrina. Maravilha, Sabrina, é isso mesmo. Então, você tendo um hobby é algo que te dá prazer. Tudo que você gosta, que você tem prazer em fazer, a gente aprende muito melhor e muito mais rápido, né? O Leandro falou, a voz tem hora que parece um robô, minha voz está ficando meio mecânica, né? Talvez seja aqui o sinal da internet que não tá bom, mas eu acho que deu para vocês entenderem tudo direitinho, né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Por aqui a voz está normal, falou a Clarice. Pode ser que seja a minha internet ou a internet de vocês também, que está dando umas falhadas aí, né? E um detalhe. Quem de vocês, hoje eu não vou fazer porque não vai dar mais tempo, mas quem de vocês gostaria de entrar ao vivo comigo em alguma live? Assim eu vou ajudar você, eu te ensino algumas frases, corrijo a sua pronúncia ao vivo, eu vejo como está o seu inglês hoje, eu consigo dar uma avaliada. Você gostaria, se eu abrisse essa possibilidade de você entrar ao vivo comigo na live, você entraria? Diga pra mim que aí a gente pode fazer isso nas próximas aulas. Deixa eu ver aqui mais algum comentário que eu perdi. Aparentemente não. Respondi todo mundo. Tenho falha na... A Fátima estava falando aqui, mas cortou o que você estava escrevendo, Fátima. Você falou, tenho falha na... aqui, memória. Qual a melhor técnica para estudar? Então, Fátima, memorização, primeiro, você precisa ter a frequência, né? O que eu já falei aqui. Frequência traz memorização. Segundo ponto. Quem não revisa, não memoriza, né? Então, eu preciso estudar com frequência e preciso revisar as coisas que eu estou aprendendo. Lógico, você não precisa pegar o caderno inteiro. Eu já estou há 10 semanas aprendendo inglês, eu preciso revisar tudo desde a semana número 1? Não, você vai revisar conteúdo de 2, 3 dias atrás no máximo, né? Mais do que isso, já não, você já vai ter memorizado. Mas a frequência é fundamental. Segunda coisa, revisão. Terceira coisa, você precisa utilizar. É muito mais fácil você memorizar uma coisa que você usa do que uma coisa que você não usa. E como que você vai usar o inglês? Conversando com alguém. Você precisa encontrar alguém para se comunicar, né? Rafa, eu não tenho com quem me comunicar. Dá um jeito, arruma um parceiro para falar inglês. Você tem várias formas. Por exemplo, os meus alunos têm aulas de conversação, então a gente consegue interagir e ali a pessoa está usando o inglês. Você pode achar uma pessoa qualquer, um amigo, um conhecido que saiba falar inglês. Uma outra forma é o aplicativo Linguado. Eu sempre passo esse aplicativo aqui para vocês nas lives e os meus alunos sabem que precisam usar também. O Linguado é o aplicativo que você conhece pessoas do mundo inteiro para praticar inglês. Você pode começar praticando por texto, né, mensagem de texto, depois você pode mandar áudio, depois você pode fazer videochamada, seja qual for a forma, você precisa usar o inglês para praticar. Tudo que você usa, você memoriza mais fácil. O que você não usa, o seu cérebro não considera aquela informação importante e ele se desfaz, né? Às vezes a gente acha que o nosso cérebro, a programação dele é memorizar as coisas. Não, pelo contrário. O seu cérebro é feito para esquecer algumas coisas, porque você não tem capacidade infinita, né, de memorizar tudo. Então, o seu cérebro vai se livrando de coisas que ele percebe que não são úteis para você. Se você não usa o inglês, você não fala com ninguém, o seu cérebro não entende que aquilo é útil e ele se desfaz do conhecimento que você está aprendendo.
Alright? Então é isso, para memorizar, primeiro, estude com frequência, segundo, revise tudo que você estuda e terceiro, use com alguém, converse em inglês, alright? A Fátima tá falando que o filho dela, ela vai agendar, vai conversar com o filho, é isso aí, assim, praticar com pessoas da família geralmente não dá certo, mas pode ser que no seu caso funcione, né? Normalmente a gente não tem muita paciência para as pessoas da nossa família. Pode ser que o seu filho seja uma exceção. A Clarice falou, gratidão pela aula, Rafa, aprendendo um pouco mais todos os dias. Exatamente, Clarice. Repete comigo. One step closer, um passo mais perto. E é isso, respondi todo mundo aqui. E chegamos ao final da nossa live. Ó, o Bruno, meu amigo de escola, estudamos juntos, o Bruno Bernardini, ele falou monstro, valeu irmão, que bom, fico feliz de ver você aqui assistindo a minha aula, beleza? Pessoal, é isso, amanhã às 19h30 estarei de volta para mais uma aula de inglês, o nosso segundo dia, em que você estará um passo mais perto da fluência em inglês. Espero ver todos vocês aqui novamente, beleza? Bye bye guys, good night, see you tomorrow, vejo vocês amanhã, valeu!